Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao V3 Pod, uma nova proposta de podcast para a gente trazer muito conhecimento, muita história de vidas, né? Que é isso que a gente vai falar aqui hoje. Gostaria de cumprimentar o meu companheiro de bancada, o senhor Everton Melo Tom. Muito obrigado, senhor Marcos. Hoje é um dia histórico, dia 2 de julho de 2025, uma quarta-feira. Estamos inaugurando esse podcast que vai conectar com pessoas que vão trazer temas, assuntos que vão fazer muita diferença na sua vida. E o nosso convidado de hoje, Tom, ele mora no Jardim Satélite, é um ícone do satélite. Eu não posso falar mais coisas, senão depois ele vai falar que eu tô chamando ele de velho, né? Mas tudo bem. Casado com a Rita, pai de 2 filhas maravilhosas, mora na Zona Sul, no satélite. Estudou em escolas públicas até ser aprovado no curso de técnico de mecânica na ITEP, que ele tem muito orgulho, né, desse curso. É graduado em História pela Univap, pós-graduado em Gestão de Cidades pela FAAP. Filho de pais católicos, desde criança participa de atividades voluntárias na igreja. Já foi coordenador da campanha da Fraternidade, conselheiro da Caritas Diocesana, diretor da Caritas aqui em São José dos Campos. É voluntário na Paróquia Espírito Santo, é vereador. E aí, se a gente vai falar, né, Zé Luiz? Zé Luiz é o Zé da Caritas, é o Zé da CF, da Campanha da Fraternidade, o Zé da Câmara, do Espírito Santo, da Diocese, do São José, vereador do esporte. O que mais, Zé Luiz? É o Zé Luiz, né? Boa noite novamente, é um prazer estar com você aqui, Marcos, com o Tom, né? Com os técnicos que estão todos aqui. E mais uma vez essa proposta maravilhosa de vocês de construir podcast, né? Parabéns. É o Zé Luiz, é um nome que ficou, é um nome que inclusive foi testado em termos até de pesquisa, porque eu me lembro uma vez que fizeram uma pesquisa na comunidade, se conheciam o José Luiz, poucas pessoas conheciam, depois o José Luiz vereador, alguns conheceram, aí quando falaram o Zé Luiz da igreja, explodiu assim de pessoas conhecendo, né? Para não ficar isso, né, Zé Luiz da igreja, ficou Zé Luiz. Então, Zé Luiz é o meu nome parlamentar, José Luiz Nunes do Couto, mas as pessoas me reconhecem por esse nome, o Zé da paróquia, o Zé da igreja. É uma identidade bacana que se construiu, né? O Zé lá da paróquia, que agora é vereador. Isso, exatamente, é dessa Ministro forma. da Comunhão também, Exato, você foi? fui. Ainda? Não, eu fui durante Exerce o ministério? mais eu me lembro de 22 algumas anos. imagens que eu tenho de você, eu sei com o jaleco lá. Um jaleco. Aí eu e minha esposa, a gente foi durante quase 23 anos, né? Mas aí chegou a hora de passar o bastão, né? Aí eu tenho outras atividades hoje na comunidade, mas foram 23 anos de uma bela história também no Ministério da Eucaristia na nossa comunidade. Ô Zé, assim, você tem uma história muito dedicada à igreja, enfim, ao social, à cidade. Você é uma personalidade pública da cidade. Você falou sobre passar o bastão, né? Olhando para trás a sua história, você deve lembrar de tanta gente, né? Tantos padres, né? Lá na sua paróquia Espírito Santo, por exemplo, tem o padre Bertolotti, padre Rinaldo, enfim. O que passa na sua cabeça quando você, né? Você deve ter momentos para reflexão, aí às vezes você para num déjà vu lá e você fala, nossa, quanta história. Aí você encontra um fulano de tal em tal lugar, nossa, tal pessoa, aquela pessoa a gente viveu tal histórico. Como é que é esse baú de lembranças olhando para trás dessa caminhada do Zé Luiz? Olha, eu vejo assim com bastante alegria por boas opções que foram feitas, né? Eu desde jovem, graças a Deus, tive boas opções, boas oportunidades. Aliás, eu venho de uma geração que nós queríamos, viu, Tom, sempre criar oportunidades. Então, a ideia nossa era criar oportunidades para que as pessoas pudessem ter ali atenção, pudessem estar próximo dos nossos grupos da época, enfim. Desde muito cedo eu sempre quis militar nessa área social,
mas não tinha dimensão do que era. Na verdade, é o seguinte, a ideia sempre foi muito simples. Ó, nós queremos ajudar as pessoas, nós queremos ajudar os jovens. E não sabia, eu não sabia também, e outras pessoas, que esse ajudar ia se transformar hoje numa parte institucional muito forte, você trabalhando o coletivo, discutindo diariamente o que é o coletivo. Então, quando eu olho nessas reflexões, eu lembro de pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida, foi nesse sentido. Graças a Deus, boas opções. Então, a gente vai colhendo o fruto e trabalhando, né? Aquela história também de que tem que acordar cedo. Se não acordar cedo, não trabalhar, não ir à luta, não fazer a reflexão, não cair, levantar, pedir desculpa, voltar e ir lá tentar de novo, a gente não consegue. Então, as lembranças são muito boas nesse sentido, de boas opções que foram feitas. E o técnico de mecânica, para quem quer conhecer um pouco mais da história do Zé Luiz, o que se passava na cabeça do Zé Luiz que estava pensando e estava entrando na ETEP para fazer um curso de mecânica? De onde saiu essa ideia sua? Eu não tenho vergonha de dizer para ninguém que a ETEP ela me ajudou a definir o que eu não queria para minha vida, que foi a área de exatas. Então, ela me ajudou muito a dizer o seguinte, olha, não vai nessa área que você vai quebrar a cara. Então, quando eu terminei a ETEP, eu tinha certeza que a minha área não era exatas. Foi onde eu dei ali um cavalinho de pau e fui estudar história. Foi onde eu entendi melhor o que estava, como estava modulado a minha vocação, o que eu queria para a minha vida. E dali para frente eu entendi qual que era o meu papel na sociedade, que não era mais trabalhar com a parte humana mesmo, né? Essa parte social, com as pessoas. Mas ETEP foi brilhante para definir o que eu não queria para minha vida. Sabe o que eu percebo, Zé? Que a gente precisa passar por algumas situações para você identificar-se com aquilo que você é, um agente transformador. Exatamente. Desde pequeno, eu acredito que você foi movido até por essa escolha, porque muitos dos seus amigos falavam, não, fazer um curso de mecânica que eu vou trabalhar na GM, vou trabalhar na Embraer, vou aposentar, vou comprar minha casa, meu fusquinha. Exatamente. Isso. E a gente vai por essa onda, fazer o óbvio, porque a gente observa que isso dá certo. Deu certo com meu pai, deu certo com os meus tios, dá certo com os vizinhos ali, com a galera que vai pro barzinho ali com meu pai no final do dia, jogar um bilhar e tomar uma cerveja. Então, é isso. Quando foi que você percebeu que você não era igual a essas pessoas, que você era um agente de transformação? Aonde que foi o estalo? Bom, dentro da própria ETEP, a ideia sempre era essa, como você colocou. Trabalhar na Embraer, GM, era muito forte na época, a Vibras, muito forte. Aliás, a Vibras ia dentro da ETEP, levava às vezes a sala inteira de alunos para fazer estágio, era uma concorrência assim muito grande. Agora, foram as grandes reflexões que nós fazíamos desde a época que eu participei durante muito tempo de grupos de pastoral da juventude. Aí entra a importância do grupo de base, Isso, né? era, a base ou seja, que ele traz pra gente. ali né? a gente eu participando daquelas reflexões, comecei a fazer a minha reflexão também, ó, o que eu quero para minha vida. Ah, eu quero uma estabilidade, eu quero. Ah, eu quero talvez construir uma família, eu também quero. Eu também quero ter uma profissão, também quero. Mas não era dentro da área de exatas. Então também essa reflexão dentro da comunidade me ajudou bastante. E claro, ali o fato de você, quando convive com as pessoas, você vai conversando com as pessoas, você vai entendendo um pouco melhor o mundo, né? Eu participava de um grupo que a gente queria transformar o mundo, aí depois foi reduzindo, né? O mundo era muito grande, não, vamos trabalhar aqui na América Latina. Aí viu que a América Latina também era grande. Não, o país tá bom. Hoje eu tenho certeza que aquela reflexão que nós fazíamos lá atrás, nada mais é do que você trabalhar primeiramente dentro de uma comunidade menor, que é a sua família, e depois a sua comunidade local. Que eu falo que hoje é o meu foco de transformação, é a comunidade Pensa local. No global e age as local. ações locais é que vão impactar o global. Hoje eu tenho certeza que lá na época de adolescente e jovem, aquele mundo que nós estávamos desenhando ali era a nossa comunidade, era a nossa cidade,
e graças a Deus hoje eu tenho condição de colaborar de uma maneira mais institucional e ampla também, né? Ô Zé, olhando para a sua história, estudando um pouco da sua biografia, uma coisa que me chama muita atenção é a regularidade para muitas situações que acontecem na sua vida. Falando, por exemplo, aí da paróquia, né? Todos nós aqui convivemos uma vez ou outra, ou sempre convivemos com a realidade pastoral. Então, para todos nós aqui nessa mesa é comum essa realidade. E a gente sabe que nem todo mundo consegue viver essa regularidade, por N motivos, né? A pessoa está lá na pastoral e ela... Dá um tempo. Ela briga com o padre, às vezes ela não gosta de uma coisa ou de outra, às vezes ela se cansa. Eu mesmo, muitas vezes, por conta das coisas do dia a dia, eu frequento a Catedral de São Dimas, eu frequento a própria Paróquia Espírito Santo, eu vou em diversas paróquias, né? A minha paróquia mesmo é lá Santo Agostinho, no Urbanova, né? E às vezes eu tô nessas paróquias, eu fico olhando ali, falando, lá, fulano de tal, tá participando da missa aqui e tal, não sei. E a gente olha pro Zé Luiz, o Zé Luiz, ele tem todas as condições do mundo, tem todas as conexões para estar em todas as paróquias, como você está sempre presente por causa de eventos, mas a participação ela sempre foi regular na Paróquia Espírito Santo. Você tem uma história com o satélite, você tem uma história com a Paróquia Espírito Santo, e eu acho isso muito bonito e gostaria que você comentasse sobre isso. E qual é o segredo para você manter essa regularidade, você manter o seu ciclo, né, ali de amigos, o ciclo social dentro de uma paróquia, que viver em comunidade é desafiador, não é mesmo? É desafiador. Primeiro que, desde cedo eu entendi uma coisa, né? Ou a gente faz uma experiência profunda, ou então você vai ficar de uma maneira rasa, né? É a mesma coisa o seguinte, você pegar uma árvore, ela tem raízes. Você pegar uma planta que está no vaso, ela tem raízes também. Só que daí se você jogar ela no chão, ela quebra e já era tudo, né? Eu sempre quis criar raízes aonde eu fiz algum tipo de trabalho. E eu sempre fiz assim também, apostei muito em parcerias, né? E a comunidade do Jardim Satélite, né? Eu estava lá, inclusive, Tom, no lançamento da Pedra Fundamental, foi como se fosse uma casa minha, né? Uma casa, uma família que eu comecei a construir. E tanto é que hoje a paróquia tem 32 anos, fez 32, eu estou ali há 37, né? Porque foi essa experiência mesmo de raiz, de fazer algo seguinte, aqui eu vou construir algo diferente e ali você vai ficando. Ali eu passei por várias gerações, estou passando ainda, uma nova geração agora com o padre Rogério Félix. Agora, eu também sempre me destaquei, eu nunca, por exemplo, na época de jogar futebol, Marcos, eu não era o craque do time. Aliás, sempre acho que talvez era sempre o mais ruim. Mas era o que era mais disciplinado, era o que corria mais, era o que chegava mais cedo. Era o que estava sempre lá. Né? Era o que estava lá. Mas eu tenho que fazer um comentário Entendeu? a respeito disso. Então aí a minha vida sempre foi nessa regularidade, nessa disciplina. Foi dessa forma que eu consegui um lugar ao sol. Então também em comunidade é essa coisa de estar participando firme mesmo, né? Mas a primeira contestação aqui, o nosso entrevistado, ele joga bem bola assim, tá? Ele joga um bolão, é um excelente jogador. A maioria dos bons falam que não são. Teve uma mais disciplinados. Teve uma vez, na época que eu era coordenador da Pascom Diocesana, o pessoal da paróquia Coração Eucarístico de Jesus, né? Eles viviam, que era uma Pascom grande, e aquela turma do amendoim, sabe? Vivia provocando, falou, você não joga nada, não sei o que. Eu falei, nós vamos montar uma seleção da Pascom, e nós vamos dar uma piaba em vocês. Aí decidimos montar uma seleção da Pascom Diocesana e eu convidei o Zé Luiz para participar. E não é que joga o fino da bola. E ó, o craque vou dizer mais. Aquele jeitão de meio campo, meio Beckenbauer, meio Gerson canhotinha de ouro. Eu sempre joguei de volante, porque era a posição que mais corria. Mas confesso que fraquinho, assim, em termos de... Eu sempre joguei de gandula e não era bom nem nisso. Zé Luiz, o jogador. Agora, eu vou falar uma coisa para complementar isso. Eu acho que os dois perfis
dentro da vida comunidade, oxigenam a comunidade. Esses que são raiz, e tem aquelas pessoas que são semente, que elas vão estar ali um pouquinho, Perfeito. elas vão estar em outro. A minha vocação sempre na vida de comunidade, eu sempre fui aquela pessoa que teve ali. Na paróquia de Santana, todos os grupos de jovens que existem até hoje, com exceção da JUS, que foi onde eu não passei, eu tive no começo de todos eles. Primeira formação das equipes, aí parece que aquele grupo estava consolidado, eu já Você falava partiu assim, para outro eu quero serviço. alguma coisa, eu quero mais. Aí ia para verdade. outro, ia para um outro. Nunca saí brigado com ninguém, Uhum. sempre bem com todo mundo, mas eu não sou aquele cara que tem o perfil raiz. Eu sou semente. Eu acho que na comunidade, a diversidade dos dons e dos talentos, né? Acho que o segredo é a disciplina em todos eles, porque o meu compromisso era com o meu grupo enquanto eu estava ali. Eu sempre acreditei que todos os grupos, eles são um ser vivo e tem ciclos. Eu vou pertencer ali. Agora tem algumas pessoas que realmente elas vieram para ficar ali do começo até onde E na verdade, for, sim, né? eu sempre quis construir comunidade, sempre tive esse olhar de construção, olhar de formar lideranças, que é muito bom, e nunca ficar apegado ao serviço, né? Tanto é que eu passei por vários serviços até eu definir qual que era o meu grande papel. Hoje eu tenho certeza, o meu papel hoje é na área social. Eu não abro mão, né? Eu prefiro estar onde eu sei que eu funciono bem, que eu sei trabalhar bem, que eu tenho boas experiências, que eu tenho paciência para trabalhar com as pessoas. Então, mas foi uma caminhada. Mas já passei por tudo também, né? E eu acho que é onde a sociedade precisa, daquilo Exatamente, que vários documentos da igreja falam, da igreja de saída, De saída. né? Atravessar os portões da instituição e ser sementes do verbo dentro Na da comunidade, sociedade, discutir, fazer transformação para os não católicos, para os não cristãos, para toda a sociedade. E é muito Vocês bacana, fazem muita diferença. E é muito bacana você ver as novas gerações. Eu fico, às vezes, paro lá um tempo, ficando olhando lá para ver as novas gerações, os novos jovens que estão lá trabalhando e, com certeza, saber que eles que vão tomar conta de tudo e que a gente está numa fase já meio que, assim, dessas lideranças de saída. Da mesma forma que eu fiquei durante quase 23 anos no ministério, da maior tranquilidade, eu fui lá e expliquei para o padre que estava na hora de sair. Como quando eu fui coordenador da campanha da fraternidade, também avisei, olha, está na hora de deixar. Quando aliás, nós fizemos os 25 anos da Caritas. O ano passado, eu levei um susto quando leram a ata e eu lembrar que dos 25 anos, foi eu que escrevi a ata. Olha isso. 25 anos já. Então, a gente tem que agradecer muito e falei o seguinte, né, nessa linha, ou seja, do ciclo que deu certo, que conseguiu construir um legado, mas o mais importante, tem pessoas novas chegando, isso que é bom. Ó, um abraço pro Bruno do Instituto Esportivo do Vale do Paraíba, IEVP, tá aqui também. Fábio Ragazzini, Zé, grande apoiador do esporte na cidade, inclusive do nosso São José Jets. Aliás, domingo, 10 horas, lá no Campos Alemães, grande final do futebol aí, viu? Aí, ó. Todo mundo convidado lá. Eu Fica estarei lá. Convite. Professor Claudinei, Zé, grande apoio às categorias de base, apoio total à Copa Sul. Esse é fera lá no Campos Alemães, hein? Você manda lá no Campos Alemães, hein? Maria Antônia, ponto AN, o Zé é da Corrente do Bem. Essa daí, futura assistente social, é fera também nos atendimentos, viu? Ó, o Bruno mandando mensagem aqui. Zé Luiz, respeita e promove o esporte educacional como ninguém. Bruno Ângelo. Um abraço pro Bruno também. Grande companheiro. Rô.B Lima. Parabéns, Zé, pela trajetória de vida. Que Deus continue te abençoando muito. Pela sigla, eu não lembrei quem que é, mas um abraço. Mas é legal esse reconhecimento, porque a gente atinge não só quem a gente conhece, né? Exatamente. Impacta muita gente. Ó, a Alessia Arquitetura. Parabéns, Zé. Deus abençoe sempre. Essa aí que construiu a Paróquia Espírito Santo. Ela é a grande arquiteta lá da paróquia. Olha aí. Espetacular. Não só da nossa Parabéns. paróquia, mas de muitas comunidades católicas
de São José dos Campos. Acho que ela passou quase em todas as paróquias, viu? Uma arquiteta de mão cheia. Gelson Eugênio, o social está no seu Esse sangue. daí, vou falar para você, isso aí tem história, viu? Ô Zé, em 2008, você era um dos vereadores, se não o vereador de maior destaque na Câmara Municipal. Isso não sou eu que estou dizendo, quer dizer, sou eu que estou dizendo, é óbvio, mas os jornais, a imprensa da época dizia isso, tanto que a GM queria demitir 500 funcionários e ter um impacto gigantesco na cadeia produtiva da cidade, e você liderou a comissão, né, dos empregos da GM, isso em 2008. E dentre as tantas coisas que você fez, aí você teve 5.600, quase 1.600, Quase 5.700 votos. 5.700 votos. E, para surpresa da cidade, de toda a classe política, o Zé Luiz não ia voltar para a Câmara. Uhum. Como que você... como que foi lidar com o impacto das urnas que foram completamente favoráveis a você, mas o trabalho porque a gente sabe que você nunca parou de trabalhar, mas naquele momento o trabalho como vereador, e um grande vereador, teve que fazer uma pausa? Primeiro de tudo, acho que eu tenho que sempre agradecer. Nas vitórias ou nas derrotas, nunca me faltou o apoio popular, né? Se tem uma coisa que eu tenho orgulho hoje é de dizer isso para várias pessoas. Perdi com muito, ganhei com pouco, mas nunca faltou o apoio popular. Nunca faltou dizer o seguinte, as pessoas me abandonaram. O que aconteceu em várias eleições, em algumas eu sabia melhor as regras e outras nem tanto, né? Eu aprendi ao longo do tempo também a lidar com a regra do jogo. Não é só somar voto, tem que ter estratégia, tem né? que ter estratégia, que ter parcerias. exatamente. Ou seja, é saber jogar o jogo, né? Mas eu confesso que essa derrota foi uma derrota das mais doloridas possível. Mas assim, eu tenho uma outra análise que eu faço na minha vida que eu aprendi muito mais, viu, Tom, com as derrotas eu ia te perguntar do que isso. com as vitórias, né? O que você ganhou com essa eleição que você não ganhou? E essa eleição aí, ela ficou marcado, primeiro, o seguinte, cada vez mais, nessa eleição já era um clima, ou você entende 100% a regra do jogo, ou então você vai passar pelo que eu passei, né? Então, mas também, ao mesmo tempo, várias portas se abriram. Eu tive a oportunidade de conhecer o Poder Executivo a partir dessa derrota também, né? Aí eu pude entender melhor o outro lado, né? Porque uma coisa é você conhecer o poder bem, o Poder Legislativo. A outra é o Poder Executivo. Mas eu encaro hoje, olhando, não só essa derrota, depois eu tive outra também, mas como um grande aprendizado da regra do jogo. Então, São José dos Campos hoje já tem uma disputa cada vez mais acirrada, mais profissional. O país passa por um enxugamento dos partidos políticos, então é alta competição mesmo. Então, se você não tiver com seu trabalho lá na ponta... Até mesmo aqueles partidos que são mais fundamentalistas, principalmente a ala mais à esquerda, que sempre foi muito apegado na sua sigla, no seu partido, eles estão percebendo que se não aprender a fazer coligações boas e etc., vai cada vez mais e hoje perder tá lugar, tendo né? um enxugamento, né? Um enxugamento dos partidos. E cada vez vai acontecer mais. Então, se você não souber claramente como é que você vai se posicionar e como você está posicionado dentro de um partido, cara, aí vai ter muita gente que vai ter essa votação Aqui também. em São José, né? a gente tem casos clássicos de pessoas que somam lá uma quantidade astronômica de voto e não elege, porque não aprendeu a regra, né? Essa última eleição aconteceu muito isso. O nosso partido, o PSD, trabalhou bem essa questão nessa eleição, tanto é que elegeu 6 vereadores a partir do estudo das regras, que as regras vão se mudando, às vezes a gente nem observa o que está acontecendo, mas depois, quando você vai lá fazer a somatória dos votos, acontece tudo isso. Porém, eu digo o seguinte, né? Por isso que cada vez mais, para quem quer entrar na vida pública,
tem que trabalhar muito. E não porque ganha a eleição sozinho. Tem que Não. ter time, tem que ter Time, equipe capacitada e preparada partido ali, né? forte, tem que ter uma série de... Hoje, com o advento também das redes sociais, é um outro equipamento que você precisa estar lá dentro. Se você não tiver, alguém ocupa esse espaço. Mas, enfim, E tem que ter prova social também, né, Zé? Ter Total. ação. Tem muita eu- gente que vai pra aventura, mas não tem nem o que mostrar ali, né? hoje, Do que tá e fazendo. assim, eu fiz uma opção muito clara. Tem a turma que gosta de falar e tem a turma que gosta de fazer. Eu optei pela turma que gosta de fazer, ou seja, desde quando eu entrei no legislativo, a minha proposta sempre foi para ajudar as pessoas. Comecei de uma maneira simples. Por que você quer entrar na vida pública? Para ajudar as pessoas, né? Então eu optei pelo lado de fazer as coisas, de ajudar mesmo, de compreender o poder legislativo, mas sempre focado nas pessoas. Até hoje, eu falo que eu não sou um TikToker da vida aí, não sou um YouTuber, né? Não sou um famoso aí nas redes sociais, mas eu sou um gestor público. É uma opção que eu fiz para trabalhar essa questão aí do mandato e do trabalho na esfera pública. Ô Zé, eu fui lá atrás, né, para colocar aqui na roda Rendeu. esse assunto, mas agora a gente vem com o mesmo tema, a gente falou da derrota e a gente vai falar da vitória. Nessa vitória que você teve em 2020, você praticamente foi uma vitória evangélica, né? Do evangelho, porque você foi o último, né, de todos. Mas uma coisa que me chamou a atenção também em 2020, nessa história toda, e talvez aí a gente já comece a entender um pouco mais dessa seiva que corre dentro aí de você, essa seiva comunitária, você abriu mão de todas as suas lideranças para serem candidatas. Ah, fulano de tal, não, vai lá, vai ser candidato pro partido, vai ser candidato. E aí, num dado momento, a gente olhava assim e falava assim, mas e o Zé Luiz vai arrumar voto da onde? E aí, me veio até, não estou sendo piegas não, mas me veio muito a imagem à época, e depois refletindo sobre isso para preparar essa entrevista, um dos símbolos da Eucaristia é o pelicano, né? O pelicano, quando ele está numa situação extrema, ele tira da própria carne para dar para os seus ali. E eu vi um pouco disso nesse fato ali e também gostaria que você comentasse. Ou seja, qual é a tendência da maioria, para quem conhece, todos nós aqui somos habituados com a política, a gente sabe que o político, ele prepara a candidatura dele e é como se fosse uma corrida de cavalo. Alguém ergue o revólver lá, tira e sai todo mundo correndo. E você, muito pelo contrário, você fez todo mundo sair correndo, não vai, você, vai, você, vai, você. E depois você solitariamente cuidou da sua campanha, se elegeu, né? E a gente viu ali um grande exemplo de abnegação em prol do coletivo. Isso me chamou muito a atenção. É uma análise minha, só uma percepção minha, ou realmente se passou isso mesmo no seu coração? Na verdade, naquela eleição, nós não tínhamos muitas opções. Nós fizemos uma opção de lançar uma candidatura própria. O PSD era bem, vamos chamar mesmo, né, aqui em São José, nanico mesmo, era bem pequeno. Nós não tínhamos vergonha de dizer isso. Aí o que sobrou para a gente foi o seguinte, foi fazer um coletivo aí com as lideranças e dizer o seguinte, olha, quem tiver nessa faixa de votação, que eu me lembro bem que a gente narrava nas nossas reuniões, aquele que tiver por próximo de 2.300 a 2.500 estará eleito no nosso grupo. Então, isso cativou as pessoas, cativou as lideranças. E nós somos verdadeiros, porque eu fui eleito com 1.920 votos. Eu abri mão de todas as lideranças que eu tinha para ser candidatos, porque confiava nessas lideranças. A força do grupo, né? Do grupo, e sabia que elas também tinham um entendimento coletivo, que nós precisávamos eleger 1 ou 2 vereadores. E aí, tem uma controvérsia na sua fala aí, Marcos, pelo seguinte, eu não fui o último. O nosso partido fez o quociente eleitoral, né? Então, quer dizer o seguinte, as primeiras 14 vagas, nós já estávamos lá dentro.
né? Porque a gente soube jogar com as regras do jogo também. Então foi mais ou menos assim. Nós não tínhamos, nós saímos para a guerra de estilingue, mas nós fomos vitoriosos. Nós fomos vitoriosos, porque nós É o fizemos trabalho de formiguinha, formiguinha, né? Eu sou pequeno como indivíduo, mas eu sou grande como mas formigueiro, bem né? conhecedor da regra do jogo, deu certo, a gente fez, a gente resistiu ali, o PSD resistiu a todo o travamento político que tinha na época. Aí eu falo que nessa época eu não conseguia pintar uma guia. Eu falo isso na Câmara hoje, até mesmo para os opositores do governo. Falei, eu passei durante muito tempo sem pintar uma guia e fui eleito. Eu fiz um trabalho de respeito, de mostrar o que era o papel do vereador, né? Tudo. Mas foi nesse sentido. E, claro, foi um sacrifício, né, Marcos? De todos. Então, nesse sentido, mas a gente conseguiu resistir. Acho que é mais um esforço coletivo do que um sacrifício de todos. E depois, né, depois desse esforço, aconteceu uma reviravolta política na cidade. E hoje nós estamos aí com 6 vereadores, o vice-governador é do nosso partido, o prefeito é do nosso partido, coisa que em 2020, quando nós fizemos aquela disputa, nem passava pela nossa cabeça. Ô Zé, e como é que é? Você tá lá na lavanderia da sua casa lá, lavando os panos de chão, lavando as cuecas, aí de repente a campainha toca, aí é o Felício, o Anderson e todo o PSDB fala, opa... Você que foi um dos fundadores do PSD, você viu toda essa turma entrar e é a turma que hoje representa o seu grupo político do qual você é líder. Como é que foi isso? Cara, acho que a gente precisava de uns 3 podcasts para eu contar direitinho os bastidores de tudo que aconteceu. Temos muitas umas perguntas. 3 fofocas, tá bom. O pessoal pensa assim que foi uma Não precisa coisa contar todas, conta umas 3. muito mágica, né? Assim que mas foi toda uma percepção que a gente foi tendo. Todo mundo sabe que eu sou próximo do Gilberto Kassab, que é o nosso presidente nacional, né? Porque acompanho ele desde a época lá do Partido da Frente Liberal. Eu era do mesmo grupo dele. E a gente veio caminhando. Depois foi para o Democratas, o DEM. Aí, lá, quando ele começou a pensar um novo partido, em 2008, com as crises que aconteceu lá com o pessoal lá do ACM e tal, eu sempre fui do mesmo grupo. E quando começou a coleta, o Tom, de assinaturas, porque é o seguinte, primeiro, você tem que fazer coleta de assinatura para dizer o seguinte, ó, beleza, tá autorizado o partido. Então, antes, eu falava assim que era papel de pão. Eu e um monte de militantes aqui. Recrutando, né? Será que você não pode assinar aqui? Nós estamos querendo montar um partido em nível de Brasil. Ele vai se chamar talvez assim, assim, assado. Imagina a história que a gente tinha que contar para as pessoas. Conseguimos. Eu liderei essa coleta de assinaturas. Depois que o Tribunal Superior Eleitoral deu o ok, ali por volta do 2011, mais ou menos, aí foi para fazer os primeiros filiados. Então, se tem uma lista aí dos 5 primeiros filiados do PSD em São José dos Campos, com certeza eu estou entre os 5. E foi você que escreveu a ata? Não, a ata não foi eu, dessa vez não foi. Mas aí, a gente foi trabalhando, mas num belo dia a gente percebeu que estava começando a ter uma certa cisão nos grupos dos tucanos. E a gente foi monitorando isso. Só que tinha um outro componente que, na época, quem seria o nosso candidato a governador era o Geraldo Alckmin, né? Só que o Geraldo Alckmin pegou um outro caminho, né? E foi trabalhar lá com o pessoal do Partido dos Trabalhadores. E a gente ficou sem ninguém. E eu lembro, na época, que a gente escreveu um textão aqui dizendo que o pessoal bom mesmo do PSDB estava em São José dos Campos. E que tinha um cara aqui, que era o prefeito da cidade, que ele tinha totais condições de alavancar, quem sabe, uma tendência do PSD em nível do Estado. Então, foi nessa percepção que um belo dia toca o telefone na minha casa, né? Dizendo o seguinte, ó, você vai fazer o seguinte,
você vai visitar 3 pessoas. Pela ordem. Primeira, o prefeito da cidade, Felício Ramute. O segundo, o vice-prefeito, o Anderson Farias. E o terceiro, o deputado federal Eduardo Cury. Você vai dizer o seguinte para eles: o PSD está de portas abertas para vocês. Só fala isso. Eu, como um bom, né, militante, e quem estava do outro lado nada mais é do que era o presidente nacional do partido, entendi na hora, né? E no dia seguinte já marquei e fui levar a mensagem. A partir daí foi que as coisas foram começando e aconteceu. Né? Olha que bafão. Entendeu? Foi Não dessa conhecia forma. essa história. Mas assim... Fofoca de primeira mão, hein? Mas tem vários detalhes que uma outra hora eu conto para vocês. Mas surgiu dessa forma. A partir de uma amizade também com o presidente nacional, uma confiança que ele teve na gente, um relato muito bem feito do diagnóstico aqui de São José dos Campos, da região. E também eu não posso deixar de dizer uma coisa muito forte do Felício de querer expandir também, né? De levar a política de São José dos Campos, o que estava construindo aqui, para outras áreas, né? Porque o Felício, ele tem muito arrojado, né? Ele tem um tino visionário para algumas muito coisas, arrojado. né? E aí ele estava na hora certa, no lugar certo, né? Eu acho que Exatamente. daqui a pouco nós vamos ver essa história de novo. Ele no lugar certo, na hora certa. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Hoje você, Zé Luiz, dentro do PSD, você acha que o seu barquinho ele rema mais à direita, à esquerda ou uma nova via aqui, um novo caminho? Olha, eu sempre me encontrei assim, eu sou alguém extremamente democrático e eu me considero do diálogo mesmo. Então, se você me pegar nas minhas posições de trabalho, né, eu tenho muita ação social, muito respeito com as pessoas, então caracteriza um tipo de pessoa. Mas quem me olha também... Poxa, 28, aliás, sábado completo 28 anos de casado, na mesma igreja, ali tal. Nossa, esse cara é conservador. É mais um que vai ser canonizado. Você tá rápido. entendendo? Tô Então, brincando, Rita. pelas posições, um grupo fala que você é aqui, outro é aqui. Eu já fui chamado de conservador e muito à esquerda. Foi também de Mas comunista? Eu me enquadro hoje mais no centro à direita, mas um centro, não um centrão fisiológico, mas um centro assim que entende que tanto um lado quanto o outro tem contribuições. É mais uma balança quase balança. equilibrada, né? O seguinte, o PSD, o Partido Social Democrático, ele nasceu, inclusive, para dar governabilidade ao país. Ele nasceu para que as disputas eleitorais sejam fortes, mas os governos sejam fortes também. É o que nós temos aqui em São José dos Campos hoje. São José dos Campos tem uma base que apoia o prefeito Anderson. Ah, mas por que vocês apoiam o prefeito Anderson? Porque ele precisa governar, ele apresentou um plano de governo, ele precisa cumprir esse plano de governo. Então, o PSD também ele existe para fazer isso, para dar governabilidade, porque não adianta, Tom. Termina a eleição, o pessoal quer levar para o terceiro turno, quarto turno, quinto turno. Aí a cidade não anda, que a gente vê muito isso acontecendo no país, né? No país. No país, na verdade a gente não consegue ver o nosso país avançando, porque tem ainda aquela galera do quanto pior, melhor, né? Do desgastado. Então, eu me encaixo muito nessa visão de trabalhar forte as ideias, trabalhar forte plano de governo, mas uma vez que terminou as eleições... Vamos governar, vamos trabalhar, né? Tem que governar. Eu percebo isso. Eu até vi uma pesquisa recente que fala que o índice de eficiência das propostas da administração do Anderson ela é muito alta, consegue colocar em prática e aprovar quase tudo que é proposto ali. Mesmo havendo
oposição, Sim. dificuldades, aquela oposição oportunista que sabe que aquilo é bom, mas não vou apoiar porque por todos esses N motivos do jogo, né? E posso fazer mais uma pergunta, Marcos? Claro que você pode, imagina. Já aconteceu uma situação lá na Câmara que tirou você desse Zé Luiz Paz e Amor que a gente tá vendo Já, aqui? Você não. já botou o pau na mesa? Na verdade, na verdade é o seguinte, né? O horário pode. Uma das coisas que eu sempre digo lá na Câmara, que hoje eu lidero um grupo de parlamentares, eu sou líder do governo. E tem horas que as pessoas querem fazer lá a República do Grito, quem grita mais alto. Então tem uma hora também que você precisa também fazer um enfrentamento das ideias, né? E aí como é que se diz? Os debates passam a ser mais ásperos, mas eu sempre... Mas não chegou no nível paraibuna ainda não, né? Não. Aliás, inclusive tem um episódio aqui em São José dos Campos, eu no meio de dois parlamentares que Tá estavam... muito sério esse O negócio. Zé é muito da turma sério do esse deixa negócio. disso, Não deixa disso. Mas assim, é sempre de uma forma assim muito forte, porque hoje, né, tem essa questão que eu falo o seguinte, hoje das redes sociais, alguns gabinetes políticos, Tons, eles não são mais gabinete político, eles são um estúdio de gravação. Né? Então o cara chega raro, lá, mas tá acontecendo o tempo bastante, todo né? gravando, filmando, tal, né? Então você tem que ser firme e precisa ter conhecimento do que está acontecendo na cidade. Então muitas vezes nós tivemos que no final do ano, nas votações das comissões, a gente teve que falar um pouquinho mais alto também, mas sempre buscando manter esse diálogo. E lógico, você tem um grupo, seu grupo se sentir firmeza em você. Se só um grupo vai lá e começa a falar as coisas, ninguém do lado de cá fala, você começa como é que se diz, acuar sua tropa, né? Então, o meu papel também é trazer esse equilíbrio dentro lá do parlamento. Asas Brasil Viagens. A Gláucia? Sorte a nossa ter mentes brilhantes trabalhando juntos, pensar grande. Lembra disso, Zé Luiz? Muito, ainda mais a Gláucia, ela pensa grande. Zélia Couto, um abraço para todos mãe. vocês. Parabéns pelo podcast. Carlos Alberto Macedo Bastos. Nossa, que honra. Um vereador diferenciado e realmente preocupado com as pessoas. Um abraço, viu, Macedo? Esse é diferenciado. Esse aí tem história. Esse é diferenciado. Meu amigo Deninho de Igaratá, Maria Aparecida de Moraes, Zé Luiz trabalha com amor, sempre presente com o povo. Se todos os políticos fossem como o Zé Luiz, pensando sempre no povo, o mundo seria outro, e como diria Roberto Avalone, exclamação. Espetacular. Um abraço para Maria Aparecida. Tá vendo? Aquela hora que você tava falando, se eu for dar 3 podcasts, o povo ficou tá aqui. Ô Zé, nós vamos olhar umas imagens aqui agora, e aí, assim, esse bate-bola, né, preparado aí pela nossa produção, algumas talvez vão te surpreender, outras acho que a gente vai colocar você aí numa fogueira, mas daí você dá seu jeito aí, tá bom? Tranquilo. E a gente gostaria que você comentasse sobre as fotos que vão aparecer aqui. Vamos lá, produção. É o Stalkeando. Então, olhando para sua vida, a gente pensou, vamos colocar algumas coisinhas aqui para o Zé Luiz comentar e outras, vamos ver o Zé dar uma rebolada. Vamos fuçar para ver o que a gente acha. Essa primeira imagem maravilhosa de São José dos Campos, comente. Cidade maravilhosa, cidade próspera, uma cidade que tem tudo para deixar as pessoas aqui, os joseenses, cada vez mais felizes com a educação, com a área da saúde, com o transporte público, inclusive, que daqui a pouco nós vamos fazer uma das grandes experiências no mundo, que é ter uma frota de ônibus elétricos que vai colaborar também com o nosso meio ambiente. Então, uma cidade abençoada, e eu espero cada vez mais contribuir para que ela possa gerar aí trabalho, renda e felicidade. Aliás, nós inclusive estamos no índice de felicidade, né? Acho que em 2º lugar. Então, isso é a nossa São José dos Campos, que vai completar
258 anos. Por isso que o meu consultório terapêutico tá vazio. Tá todo mundo feliz aqui. Como diria a Copélia, prefiro não comentar. Vamos para a próxima imagem. Aí, estávamos falando da Câmara. Por que você ama tanto esse lugar, Zé Luiz? Câmara Municipal é um local de se fazer leis, de fiscalizar o Poder Executivo, de ser julgador também de contas e, às vezes, de excesso de parlamentares. É um local também de você fazer pontes, fazer diálogo com as pessoas, né? Então, é dentro dessas funções que o vereador tem que eu defino o dia a dia, o meu dia a dia, né? É daqui que eu faço os projetos, o dia a dia para a gente poder honrar cada voto que a população nos deu, né? Então, o Poder Legislativo é um dos poderes que pode também trazer muita justiça social a uma cidade. Você tem amigos de verdade aí dentro da Câmara? Tenho alguns vereadores O que você está querendo próximos, insinuar? né? Eu fiz grandes amizades a partir do Legislativo. É claro, a maioria hoje são uma parte adversários, né? A oposição cresceu bastante em São José dos Campos também, faz parte da democracia, mas tem muitos vereadores que a gente faz ali um bom... Mas não transborda, né, o Sim, nível não, do bem carinho, tranquilo. da amizade. Né? A gente precisa saber o seguinte, olha, você vai andando, ele vai jogando, alguns vão jogando casca de banana na sua frente, você tem que só ficar esperto. Só aprender a patinar, vamos embora. Né? Mas é o local de se fazer justiça social também. Bosque da Memória, um dos grandes projetos que nós tivemos construindo junto a partir de uma ideia de uma pessoa, por isso que é importante a participação popular, né? De uma pessoa que falou, olha, eu vi lá em São Paulo uma ideia de se plantar árvore em homenagem às pessoas que morreram por conta da Covid-19. Por que você não pensa alguma coisa? Então, daí reuni minha equipe, né? A gente entendeu, conversou como é que seria essa redação legislativa, teve o apoio do governo e se tornou realidade. É um dos grandes projetos que eu fiz no meu trabalho. E, inclusive, eu gostaria de parabenizar você por esse projeto, Zé, porque realmente é um projeto que faz diferença na vida das pessoas, porque, né, as pessoas têm uma falsa sensação de que o vereador ele não faz nada, né? Ele só é eleito para votar nome de rua, Nome né? de rua, Que é uma coisa também, que é uma atribuição, né? Porque senão não tem CEP, não tendo CEP não chega nada na sua casa. Exatamente, né? Imagina a Shine, o Shopee, o Mercado Livre das pessoas. Ainda mais vendo, hoje, né? Aí fala, pô, o vereador não vota nome de rua, né? Imagina, né? Então, olha, parabéns por esse projeto, porque realmente... Inclusive, você vai lá, né? Isso é olhar para quem ninguém está olhando. Exatamente. Porque só quem perdeu pessoas na pandemia... Para todo mundo que tem amigo... Eu não perdi ninguém próximo, familiar, graças a Deus. Mas eu perdi 10 amigos meus da minha faixa etária. Com filhos pequenos. Nesse cada hora uma período, notícia de um. E é perto da minha casa, que eu moro ali perto do parque. É um lugar que às vezes eu paro para rezar. E outro dia eu fiquei muito feliz, que tava um calor danado. Eu cheguei, tinha algumas árvores que estavam com sede. Tempo depois, parou o caminhão e eles estavam cuidando, regando aquele lugar. A gente sempre está lá também observando e é um sinal importante, né? Um sinal importante. É um vazio que ficou na humanidade exatamente. E quem perdeu alguém não pôde se despedir. Eu tive um amigo meu que a família estava em São José, ele foi fazer um trabalho no sul, pegou Covid e ele não voltou mais. Né? Voltou só depois a caixinha lacrada para fazer o funeral. Lá na nossa comunidade a gente teve muitas experiências tristes também. Mas... Isso é cuidar da cidade. É verdade. Próxima imagem, olha aí. Um grande amigo hoje, um prefeito muito bem avaliado na nossa cidade, um gestor moderno, uma pessoa que cada vez mais se dedica. Eu falo o seguinte, que eu trabalho bastante, mas eu perto dele eu trabalho quase nada, né? Porque ele acorda cedo também, vai dormir tarde, sábado, domingo, feriado, sempre preocupado com a nossa população e sempre inovando e buscando novas possibilidades
para atender cada vez mais o munícipe e a nossa comunidade. Um abraço pro nosso amigo Anderson Farias. Vocês têm que convidar ele para vir aqui também um dia. Opa, já está convidado. Convidadíssimo. Já está convidadíssimo. Tanto por aqui quanto no seu WhatsApp, viu, prefeito? Depois você lê suas mensagens e aí. também confiou a mim, né, esse ano, a posição de ser líder, né? Porque o líder é a voz do governo dentro da Câmara Municipal. Então, para mim, E é vocês uma se falam, honra. vocês se falam sempre? Sempre. Hoje mesmo eu já falei com ele. Ah, legal. Próximo, olha aí. O que vocês estavam fazendo aqui, Zé? Isso aí é da Escola Educação 5.0, que a gente sempre faz as visitas nas escolas. Então, aí são alunos que fazem no contraturno, principalmente, várias atividades. Acho que hoje é um dos grandes sonhos dos gestores você ter chamada escola integral, no modelo mais antigo, ou também a escola integral trabalhando o contraturno, mas trabalhando o contraturno com eficiência, né? Exato. Com cultura, com esporte, com robótica. Eu com tive pesquisa. boas conversas já com o Carlos Arcanjo. Eu fui visitar ele, eu fui lá no o Carlos Campos Arcanjo Alemães da robótica. fazer uma conversa com ele, porque isso é fantástico. Isso tem que ir para o Brasil todo, E é expandir muito isso. bacana isso, observar essa boa produtividade que se tem nas escolas municipais nos contraturnos. Vamos para a próxima. Olha aí. Dupla dinâmica, né? Duas pessoas que acreditaram também quando Tripla dinâmica aí, ó. Quando chegaram no PSD, o Felício arriscou, por isso que eu falo assim que é um político moderno, arrojado, arriscou bastante, estava no lugar certo, na hora certa. Hoje é um grande vice-governador, várias vezes já assumiu como governador, olha pela cidade, pelo estado todo, mas sempre quando pode estar aqui conosco. Eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer ainda com E você tava essa com a mão na dupla aí. massa aí, né? Aqui a gente tava... O Zé é o sinônimo da O cidade cabelinho do feliz, ó. Felício, ó, A tá cidade feliz tem um engomadinho ali. Ele É. não pôs a mão na massa nesse dia. Não, mas 2 políticos que vão crescer bastante ainda, viu? 3, né? Ah, sim, verdade, 3. Tem um quarto ali atrás que eu não lembro quem que é, mas tudo bem. Próxima imagem. Pô. Então, um momento bacana, quando eu fui vice do Alexandre Blanco, eu era do Democrata. Então, o bacana... 2012, né? 2012. O bacana sempre foi o seguinte, eu sempre fui desse grupo, como eu falei, do Gilberto Kassab. Desde quando ele começou também na vida pública, até chegar hoje no PSD, a gente participou. Inclusive, eu lembro bem desses dias que a gente estava num evento de campanha forte. Acho que era uma passeata, né? Uma passeata, lá tem até a bandeira aqui da Vitória Xavier na época, lembra? Ô Zé, e para aqueles que falam, porque logo depois desse episódio, o Carlinhos, ele saiu vencedor nessa campanha, e depois você recebeu um convite para ser secretário no governo do Carlinhos de Almeida. E aí depois ficou, né, algumas bocas dizendo assim, tá vendo? Tá num governo, tá no outro, tá não sei o quê, esse aí faz acordo com todo mundo. A gente até já conversou algumas vezes sobre isso, e você tem uma posição muito clara sobre isso. O que você tem a dizer para essas pessoas que outrora disseram isso de você? Na verdade é o seguinte, eu além de ser um político com voto, eu tenho uma formação acadêmica, eu tenho experiência, eu sei trabalhar tanto no poder legislativo quanto no poder executivo. Quem foi convidado aí não foi eu, foi o meu partido na época. O meu partido na época foi convidado a compor o governo, aquilo que a gente sempre falou. Acabou as eleições, se busca governar. Se convidou, eles entenderam que um nome bom que tinha na época para uma pasta de segurança era o meu, foi homologado pelo meu partido. Eu falei assim, é a maneira que a gente tem para ajudar a cidade também. Não me arrependo de forma alguma, todos os meus trabalhos foram muito assim empenhados,
do primeiro dia até o último dia, né? Lógico, todos os cargos comissionados ficam na mão do prefeito, tudo assim. Mas foi a gente, da nossa parte, a gente fez um bom trabalho. E se tivesse que fazer hoje de novo, compor pela cidade, eu não vejo problema algum. Então foi uma experiência muito boa. E claro, muitas dessas pessoas hoje, eles entendem o que é isso, né? O que é você ter que compor, passar por um outro partido, né? Eu não tive que mudar, mas muitos tiveram que mudar, mas tudo tranquilo. Eu acho que é uma grande experiência que ficou. Próxima imagem, olha aí. Então, eu digo o seguinte, né? Eu estava aí no lançamento da Pedra Fundamental. Aqui era um local, inclusive, que tinha circo, viu, Tom? É o carro dele ali, ó, tá vendo? É o meu carro ali. A nossa igreja sempre foi essa daqui, Uhum. onde era a capela. Isso tudo aqui era um descampadão ali. A gente construiu tudo isso, uma força da comunidade muito grande. Então, é um marco histórico para a nossa cidade, para o nosso bairro. É uma paróquia conhecida hoje no Brasil inteiro por diversos projetos, inclusive na época do padre Luiz Fernando, Células, né? as Hoje células se de espalhou pro Brasil evangelização, todo, né? os cercos de Jericó, Os grupos de intercessão. grande. Hoje tem um projeto que foi, né, o Pé Sem Fome, que surgiu principalmente no período da Covid-19, que ficou famoso também no Brasil inteiro, talvez a comunidade que mais arrecadou alimentos nesse período para ajudar as famílias. E se eu não me engano, foi a primeira paróquia aqui da nossa diocese que no Corpus Christi fazia tapetes de cobertor. Também de né? cobertor. Em vez de Teve ficar um ano. montando os tapetes Teve um ano também decorativos. que, além do cobertor, foi fraldas, né? Tudo sempre inovando. Então, um local Pensando no social de sempre bênção, também, né? de milagres na vida das pessoas. Então, um local que vai ficar ad eterno para ajudar as pessoas. Vamos para a próxima. Padre Rogério, Eu pároco. pensei que era a Monja Cohen. Não. Deixei Perdeu o cabelo por causa da nossa campanha. Uma pessoa que eu respeito bastante, tem muito... Eu tô brincando que ele é meu amigo. É, uma pessoa que muito firme também nas suas posições lá na comunidade, tem uma veia social assim muito forte. E eu espero, junto com ele, terminar aí todos os trabalhos que ele tem para fazer na nossa paróquia, porque como eu trabalhei com o padre Luiz Bertolotti, trabalhei o tempo todo com o padre Rinaldo, trabalhei com o padre Luiz Fernando, eu quero terminar também o trabalho junto com o padre Rogério Félix, que é uma maneira assim da gente ser muito fiel, entender o que é a hierarquia da Igreja Católica. E tem outro padre, tem uma outra paróquia lá dentro da sua paróquia agora, não tem um outro padre lá também? Outro padre? Teve a situação lá do... Tá sabendo? Não, já saiu. Fofoca, já saiu, já foi fechou? embora, já foi embora. Já. Fechou a franquia dele? Já foi embora lá o outro. Já foi embora, já não tá mais no satélite. Você não soube dessa? Não, esclarece aí para quem tá essas, vendo essas entrevista. igrejas da Shopee que surgem aí com padre, com freira, mas não é mas já foi da embora, Igreja já. Católica. Igreja já da foi Shopee. embora já. Um abraço ao padre Rogério Félix. Próximo. É O Fla-Flu do Vale do Paraíba. Eu tenho dois times, né? O Corinthians e o São José. Eu digo que hoje eu torço mais pro São José do que o próprio Corinthians, né? Inclusive, domingo tem jogo contra o Oeste de Itápolis, né? São José tá líder na Copa Paulista, 9 pontos, 3 jogos, marcou 8 gols, não sofreu nenhum. É uma das coisas maravilhosas que eu conheci com a vida pública também. Boa parte da história recente do São José se deve a você, né, Zé Tem Luiz? bastante Você a ver tem com a bastante. gente, né? Eu, Robertinho, o próprio Walter, na época, tudo. Eu falo que eu conheci o estado de São Paulo acompanhando os jogos do São José. Então, e olhando agora uma SAF, né? Uma Sociedade Anônima do Futebol, estou com bastante esperança que a gente volte a disputar o Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Quem Em sabe nome de Jesus. uma Série B do brasileiro aí, acho que tá ótimo, né? Vamos lá? Olha aí. Ao Diácono Rubens, uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar com ele. Talvez foi o diácono mais antigo aqui da nossa região.
até os últimos dias, aquela pessoa que incentivava a gente, participou, deu testemunho em campanhas que eu participei, uma pessoa notável. O Erivelto Braga, ele tá dando risada aqui nos comentários, falando o escortinho, kkkk. É o meu escort, eu tinha um escort. Tava lá no estacionamento. Ah, O ok. Erivelto, ele lembra eu tive o primeiro carro, aliás, o primeiro não. O primeiro carro que eu tive, roubaram uma semana antes do meu casamento, que era uma Saveiro branca. Aí depois a gente Você comprou. foi roubado antes do Foi casamento? uma semana antes. Meu Deus. Uma semana antes eu fui roubado. O meu carro tinha uma Saveiro, foi roubado. Mas você achou? Não. Depois? Foi roubado, inclusive, no dia que nós fomos fechar o álbum de casamento, de fotos. Que beleza. né? Foi Já começou com emoção. aquelas experiências, né? Eu fui seminarista diocesano, Diácono Rubens, ele era um paizão pra Não, gente. Ele pessoa estava sempre presente. espetacular. Ele levava doce pra gente, né? Tratava a gente que nem Não, criança. espetacular. Uma pessoa, assim, É. ímpar. Tá. Isso me remete à defesa da vida. Isso. Defesa da vida, eu creio em todas as convicções que eu tenho, né, da concepção até o declínio natural. Tenho entendimento hoje de histórias do que eu participei de lutas e mais do que isso, né, o entendimento hoje que a defesa da vida, principalmente nos dias atuais, eles vão até situações hoje que nós temos idosos sendo abandonados, não tendo condições de ter o seu último ciclo de maneira digna. Então, eu creio que cada vez mais nós temos que fazer essa discussão da defesa da vida, né? Desde a concepção até o seu declínio natural, né? Que é a morte. Então, em todos essa linha histórica, né? Essa linha do tempo, nós temos que fazer a defesa. Porque, às vezes, alguns querem concentrar, né, a defesa num determinado ponto. Talvez o nosso papel hoje é pegar todos esses pontos e fazer uma defesa equilibrada da defesa da vida. Por isso, políticas públicas, né? Para atender todos. A gente vê a imagem de defesa da vida, só a criança ali, mas tem toda uma mulher numa situação vulnerável que está vivendo N situações que estão levando a isso, né? Defender a vida não é criminalizar. Eu acredito que precisa trazer para discussão e para pauta políticas públicas abrangentes, públicas, né? cada vez mais você sendo firme nas suas convicções, né? Mas não fazendo, às vezes, um terrorismo em cima de determinados pontos e esquecendo o mais importante. Que tem uma outra vida também fazendo hoje, parte disso, quando a gente né? fala do declínio natural, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Tem pessoas morrendo, passando fome, abandonado, né? Quando eu estive na Itália, foi tão interessante que eu fui conhecer o trabalho da Caritas. Um dos trabalhos que eles estavam fazendo naquele ano era de localizar idosos sem aquecedor, porque morriam congelados, né? Então, essa defesa da vida, ela precisa ser bem ampla dentro dessa defesa que nós fazemos, né? Que é desde a concepção até o declínio natural, e fazer e defender mesmo, com ações concretas. Muito bom. Dois políticos que eu acho que deveria passar essa fase, né? Eu defendo cada vez mais a gente entrar numa nova era de tá novos, obsoletas, né? já, de né? novos políticos, né? Eu vejo, né, nesses dois muitas divisões, muitas polarizações. Né? Eu creio que cada vez mais a gente tem que trabalhar para construir novas lideranças e essas lideranças trazer cada dia mais aí novas concepções, novos olhares para o nosso país, né? Nosso país é um país muito, muito bom, muito bom. Bom, eu acredito que a gente chegou aqui ao final dessa primeira parte. E agora nós vamos partir para a parte final da nossa entrevista, Zé. E a gente gostaria de abrir o baú da sua vida. Opa, baú da felicidade. Não é o baú da felicidade, não, né? Ao final da exposição, você que vai poder dizer se esse Baúzão. realmente é o baú da felicidade da sua vida. Vamos lá? O que você tem a dizer desse cara aí? Isso aí faz tempo, hein?
Eu, durante um tempo também, eu participava de festivais de música, fazia composições, tocava lá um pouquinho. O bacana é o seguinte, todos os momentos da minha vida a gente, graças a Deus, conseguiu preencher com coisas boas. Aqui foi uma época boa de disputas, na época que existiam os grandes festivais católicos. Aliás, tinha festivais em várias comunidades. Isso aqui foi um dos que nós Levou para casa o título para casa. Muito bom. Muito bom. E quem que é esse rapaz do seu lado aí Esse aqui que é o tá Cezinho. tocando berimbau? Cezinha, não. Isso aqui é um grande guitarrista. É o Cezinha da Cezinha, Lúcia? Da Lúcia. Amigão meu, fiz academia com ele essa Faz semana. tempo que eu não vejo, não encontro Tá mais com velho ele. que nós três juntos. Mas Acabado. um grande guitarrista, viu? Fit Léo Dias. Meu amigão. Um grande guitarrista, o Cezinha. Eu vou mandar depois o link pra ele se Isso, ver ali. fala pra ele. Ele tá mais magrinho agora, mas... É um grande guitarrista. Menos cabelo. E você fazia o quê? Você cantava, tocava Não violão? ajudava, acho que nessa época eu tava arriscando de teclado, eu acho. Tecladista? Ó. Vamos lá, pra próxima. Então, 2007, né, Missão Amazônia, um dos grandes momentos também da minha vida, junto com com o atual Marcela de arcebispo de Ribeirão Preto, com o bispo lá do Mato Grosso, como é que é o nome? Barra do Garça. Padre Lecão lá no fundo. Padre Lecão lá no fundo. O Padre Volney, né? Padre Volney. Padre Volney, uma experiência espetacular. E esse chapéuzinho aí? O Marco aqui até. Eu digo, inclusive, que isso é uma das coisas que, inclusive, eu tenho vontade de fazer. Não é lógico fazer de novo essa expedição aí, que foi única, mas voltar nesses locais aí, viu? Voltar nesses locais aí, que foi espetacular. Foi uma experiência. Aliás, eu, inclusive, tem dia que eu sonho ainda com os momentos que nós vivemos, porque foi tão intenso essa participação aí. Ó, inclusive eu quero aproveitar a audiência para publicamente agradecer ao Zé Luiz, né, por tudo que a gente passou junto na Amazônia. E eu até falei pro Bruno, olha só, pro Bruno, pro Rodrigo. Ô Zé, esse terço aqui, cara, eu tava rezando, eu não sei se você vai lembrar, faz muito tempo eu tava rezando na beira do morro lá e você chegou no morro para conversar comigo. Ah, sim, verdade, Uhum. E eu queria te dar esse terço agora, cara. Obrigado, foi lá que a gente conversou. De lá você começou a trabalhar com a gente lá na Câmara depois. E eu guardo esse terço até hoje. Obrigado. Eu sou muito grato por toda essa... É uma história bacana. Essa missão. Foi uma missão que mudou muito a minha vida. 18 anos, né? Fez, né? 18 anos. 18 anos. E de frente para esse convento aqui tinha um belo de um rio, né? Maravilhoso. E esse padre aqui, eu lembro, não sei se você lembra da história dele, não lembro do nome dele, mas o Dom Paulo que contou para mim que ele, acho que ele era da Holanda ou da França, alguma coisa do tipo lá. Holanda. E ninguém queria vir para essa casa de missão. E ele falava assim, não, nós temos que fazer uma coisa, temos que fazer uma coisa para o Brasil. O provincial dele falou, tá bom, vai você. E ele veio, tinha uma jiboia nessa casa, lembra? Não, é espetacular. A jiboia era o cão de guarda dessa Morava casa. lá. Aí, como eu falei, uma grande experiência, sabe? Que pena que durou pouco. Mas foi eu acho que esse bom. daí foi 18 anos. Marcado. Foi ousado. Eu acho que foi disruptivo, porque imagina, o Zé Luiz era coordenador da campanha da fraternidade, imagina o desafio que é levar vários jovens, alguns seminaristas, botar todo mundo dentro do avião e fazer todo mundo morar durante um tempo na Amazônia, com todos os riscos, né? Eu lembro que na época, o jornal da época cobria isso. Assim, a Bia foi com a gente. A Bia Rosa. Eu Bia iria. Rosa, Quando você quiser ir de novo, pode me chamar. Olha, que na próxima eu vou. É uma experiência maravilhosa. Vamos lá. Olha isso aí é o Woodstock foi aí, isso não aí foi? é um amigo aí de longas datas, né? Olha, quem vê ele hoje, meu Deus do céu. Quem é? Gelson Antônio. É o Gelson? Gelson e a Silvia. É o Gelson, meu Deus do céu. O que você estava fazendo aí, Zé? Isso Você aí, estava nós dando tava vral? Não, a gente estava numa
Show uma da casa de Janis Joplin. Na verdade é o seguinte, era a casa da mãe do Valdir. É uma roça. Nós fomos. Era o Não fu- tem mais foto poética assim agora. O esse nosso era o flu- celular mas não era o faz fu- essas era, esse imagens, daí era né? o fluxo da época. Era o fluxo da época. É O muito negócio bonito nosso era isso. fazer isso, né? Reunia alguns amigos e ia para algum lugar, ficava lá, tocava violão. Mas esse tipo de cantava um foto a pouquinho. gente não consegue Não, fazer é. mais, né? Não, mas imagina, quem que vai usar um sapatinho social, Então, uma bermuda jeans? isso Só aí o já Gelson, faz, olha isso que aí coisa faz linda. mais de 30 anos. 30 Mocassim, anos. né, que chama Mais esse de 30 sapatinho, anos, ó. mais de 30 anos essa foto. Tem saudade, né, Zé? Ah, sim, coisas boas a gente tem saudade, né? Legal. Franjão. É. E aí, Zé? Romaria, caminhada para Aparecida. Aqui foi na última que eu fui com o padre Rogério. Aqui foi, acho que a segunda. Deixa eu ver, esse chapelão é da segunda. E como é que é, Essa Zé? daqui foi o que eu fiz em 12 horas. Aqui foi, 12 horas. Aqui foi mais diretão. rápido, diretão, sem parar. E como é que é, Zé? Ah, é bacana demais. Porque É tem uma- gente que fala que é perturbador, assim, num momento você tá ali, daqui a pouco você se encontra, porque você não tem celular, você não tem distração, e daqui a pouco você vai se encontrando com você mesmo, na caminhada, solitária. Assim, a primeira vez que eu fui, não tinha estratégia nenhuma, né? Aí peguei muito calor, chega uma hora que dá uma insolação, se dá até uma variação. Mas na segunda eu já sabia mais ou menos as estratégias, foi bem tranquilo, aí foi aquela coisa gostosa mesmo, de A minha esposa foi ano sozinho. retrasado. sozinho, sem, sabe? Eu nunca... muito legal. Eu nunca fui. O Gelson tá aqui, né? Eu falei, misericórdia. Misericórdia mesmo. Ah, Gelson. Vamos pra próxima. Olha aí. Então, aqui eu era colecionador de guaranás diferente. A minha ideia era tomar guaraná, todo guaraná que tivesse no Brasil, eu comprava, encomendava uma série de coisas, né? E tomava sempre depois de uma maratona, de uma corrida, glicosezinha. né? Eu já fui. Aqui é maratona de São Paulo, mas na verdade eu corri a meia maratona. Eu já fui em 10 São Silvestre, já corri maratona do Rio, já fiz pelo menos umas 35 meia maratonas no Brasil todo, né? Outro momento maravilhoso. E hoje eu digo que foi a corrida que, de certa forma, me deu condições de chegar bem hoje para ter uma posição pública também. Por conta de saúde. Porque sem ter saúde hoje, a vida pública é um desastre para as pessoas, né? Porque E saúde exige mental demais. também, porque a corrida são Principalmente, dois desafios, o corpo e a cabeça, eu não né? tenho dúvida que quem salvou minha vida pública foi as corridas de rua. A gente tinha colocado aqui, ó, fazendo um comercial da Guaranita Cibal, vai que o seu Rafael Vai esteja que vendo, né? E Jesus patrocina toca o coração a gente, do seu toca o Rafael. coração do seu Rafael, né? Dono da Guaranita Cibal, porque a gente sabia que o nosso convidado, ele gosta de tubaína, de guaranás, e me disseram que é quase um colecionador. Se não me falha a memória, essa taça de cristal aqui, ela veio do Nordeste. É um caju ali, é uma cajuína, Uma refrigerante coisa de assim. caju. É quase uma catuaba selvagem. Alguns na época vinham de bem longe, bem longe. Era uma delícia. Sabe onde é o lugar gostoso pra você tomar refrigerante? Como chama? Esqueci o nome agora, cara. No Epicote Center. Tem uma tenda lá que tem todos os refrigerantes do mundo todo. Cara, eu fiquei me empapuçando de refrigerante. Eu fiquei lá, surpreso. Que você toma de graça. Eu não fiquei precisa nem surpreso. pagar. Eu participava de uma associação de colecionadores de refrigerante. É legal essas coisas, né? Bom saber, ó. Quem quiser presentear o Zé, você de qualquer lugar aí do mundo, Quiser dar pode mandar o Guaraná Guaraná. Manda Jesus. 3. Guaraná um pra Jesus ele, um pro do Marcos, Maranhão. um pra mim. Jesus, tomei muito. Aquele sabor inconfundível de chiclete. cravo, canela, sei lá o que tem naquele troço, né? Tá bom. Vamos lá. Olha aí. Aí, ó. Dom Paulo, tive com ele sábado. Estivemos lá na posse dele lá em Barra do Garça. Foi um momento maravilhoso. Mais uma experiência que... Eu fui colega de Ficou seminário marcado, não. dele. A gente morou no seminário na mesma Pessoa época. espetacular. Me ajudou muito, me ajuda
Sempre quando tem algumas dúvidas, é com ele também que sempre eu bato um papo. Eu ia perguntar sobre essa história de seminário, mas aí você vai Pra dar outro mim, podcast. não, Isso você me vai dar outro entrevista um podcast. dia, daí eu conto tudo pra você. Próximo. Experiência na Pascom, como eu falei. Assim, O Zé é fotógrafo. Será que é a fotógrafo. veia do jornalismo que... Fotografia foi uma coisa também que durante um período eu fiz com maior gosto. Ele botava até uma marra ali, uma roupa preta, crachá, ó. Parecendo o repórter do Caco Barcelos. Era o script mesmo lá da Pascom, né? A Pascom tinha que estar com a camisa certinha, tinha que estar com o crachá. E eu fotografei muito o evento. Onde era isso? Isso aqui era lá no... Isso aqui no Expo... Cerco de Jericó, Expo né? Na Católica, Expo Vale do essa Sul. coisa? Não, era no Vale do Sul. Ali, quando... hoje... Sei, lá embaixo onde é estacionamento. Não, hoje é aquele... Hoje é o Açaí, né? Não, Açaí. Tenda. Tenda, isso. É onde é o Tenda hoje. Mas também eu consegui fotografar muitas corridas de rua. Muitos treinos. Foi muito bacana também. Mas, como eu falei, parecia que era tudo uma preparação para o seguinte, agora você vai se dedicar à vida pública e algumas coisas você não vai conseguir fazer mais, né? Hoje eu tenho muita dificuldade. Tenho vontade ainda de fazer foto, de fazer isso. O pessoal liga direto para mim ainda para a questão de treinos, mas não dá mais. Hoje a minha vida na vida pública é muito intensa, muito intensa. Hoje eu não tenho condição. Próxima. Olha aí. Corrida, várias. Tenho mais de 200 participações em corrida. Espero que mesmo com o problema que eu tenho na lombar, tenha condição desse ano participar da 100ª São Silvestre, que vai ser outro momento histórico, né? Vamos ver. Ô Zé, todo dia, eu acho que você deve criar um ranço em muita gente, mas ao mesmo tempo a admiração de outros tantos. 5 horas da manhã, aquela neblina, você na rua correndo, cara. Mas as pessoas não imaginam o quanto que é difícil isso. Eu imagino, por isso que eu o nem pessoal vou. pensa o seguinte, né, que toca aquele música, sabe aquela música do rock Balboa, né? Tiger of Tigers. Tal, que você levanta daquilo lá. Eu sempre coloco, como é que se diz? Espantando os fantasmas, porque de manhã parece que é a hora que a sua mente ela está mais aberta. O Clube das 5, né? Diz que é o melhor Espantando horário pra fantasmas, acordar. Zé. Então- O fantasma nem acordou nesse horário. Exatamente. Então, mas é uma luta. E passado o tempo, uma coisa era eu fazer essa corrida, se não me falha a memória, ela já faz uns 10 anos dessa prova aqui. Era uma prova, inclusive, foi no Parque da Cidade. Isso mesmo. Então, o corpo da gente já é outro, né? Muda, né? Outro mudou, a gente teve uma queda muito brusca com Mas o você tá período- bem melhor que o rapaz de amarelo, ó. assim, Não, o rapaz de amarelo tá tendo um infarto no miocárdio. mas a gente teve um problema muito sério no período da pandemia, que se travou tudo. E foi quando eu tive o meu problema mais sério de lombar, né? Hoje eu não posso fazer provas mais longas, porque só de pensar que eu vou ter que... O que eu vou enfrentar durante a semana, eu já dou uma travada. Mas corrida é uma coisa maravilhosa. Quando eu posso, se Deus quiser, amanhã cedo eu quero acordar e... Nem que seja para fazer uma caminhada. Tem umas abordagens terapêuticas boas. Moxa, ventosa, Não, os exercícios de ventosa alongamento, yoga. Ventosa eu fiz, é espetacular, cara. Espetacular. Ó, André Robert Costa. Boa noite, Zé. Parabéns É o pelo filho do radialista, do lendário. Robert Costa. Parabéns pelo trabalho, especialmente o Satélite Florado. Um abraço do amigo. Esse Fuscoelho. O Coelho o Coelho. Coelho do Fusca. Tá. O Fusca mais famoso que nós temos em São José dos Campos. Ele comentou depois do Misericórdia do Zé. E ele é torcedor da Águia fanático. Aí, ó. Fanático. Um abraço pro Fuscoelho. E minha digníssima esposa, Mônica Fernandes, Deus Eita, abençoe. A grande enfermeira lá do Hospital Municipal. É enriquecedor ouvir alguém como o Zé com tanta bagagem e experiência para transmitir. Um abraço Experiência para ela, boa. obrigado por tudo. Tem que dar uma moral pra esposa, né? Lógico. Tá frio hoje, né? Próximo slide. Olha aí, Zé. Campanha
Pés Sem Fome, que nasceu de uma maneira muito simples com o padre Rogério, para ajudar as famílias que ficassem sem ter o que comer durante a pandemia. Começamos lá eu lembro muito bem, porque eu estava lá também. A primeira doação foi um pacotinho de feijão de 1 quilo, e hoje nós já passamos das 500 toneladas, né? Nesses 5 anos. Inclusive, eu espero, nesse mês de julho ainda, encontrar umas mentes brilhantes aí para a gente colocar isso num pequeno documentário para apresentar para a comunidade esses 5 anos de início desse trabalho, que se tornou hoje um projeto consolidado chamado Projeto Cuidar. E engraçado que eu sempre sonhava em participar de um banco de alimentos, mas não sabia, olha, como é que será? E tinha muitas teorias, banco de alimentos é dessa forma, isso, aquilo. E não é que durante a pandemia nós criamos um banco de alimentos, meio que na força, mas um grande milagre. E a gente desenvolveu uma das coisas mais preciosas que se pode ter numa comunidade, a cultura da solidariedade. Tem pessoas que estão conosco nesses 5 anos e fazem questão de todo mês levar a sua doação. É muito saber bonito. que aquele meu pacotinho está ajudando alguém a não ficar com fome. Não, a cultura da solidariedade é uma das coisas que você pode ler em todos os documentos da igreja, principalmente na doutrina social da igreja, né? Que cada vez mais a gente precisa se aprofundar nela, porque ela é muito mais poderosa do que não fica desatualizada nunca. De forma alguma, ela é muito mais poderosa que qualquer outra convenção social que se tem por aí. Isso é um sinal de que a gente ainda está falhando enquanto sociedade? Um documento que não fica desatualizado porque nós não mudamos na raiz dos problemas? É que as coisas vão se mudando. A turma que vem aí para fazer barulho, falar um monte de coisa que não tem nada a ver, eles vão ganhando força durante o tempo. Mas o que fica, o que é forte, o que tem raiz, né? Então, a doutrina social da igreja, hoje, ela é um documento necessário. Sim, ela mas eu estou dizendo, atual. na prática, ainda tem gente precisando do básico. Esses dias eu ouvi um economista falando assim... o país está indo muito bem na questão do emprego, mas é preocupante a gente ter a possibilidade de chegar num emprego pleno, porque a gente precisa, para ser saudável, ter 6% de desemprego. Senão, a gente não tem profissionais ali suficientes e vai ter que buscar de uma empresa para outra. O salário dessas pessoas vai subir demais e vai preocupar os acionistas e os donos das empresas, que vão ganhar menos. Imagina você ter que manter uma sociedade, um nível sustentável de desemprego, porque você não pode fazer com que todo mundo tenha trabalho. Não, eu falo assim, que quando começa as discussões bobas, né? E isso eu ouvi numa reportagem de TV. Quando eu tenho umas discussões bobas, eu falo para a pessoa assim, faz o seguinte, vamos marcar amanhã cedo para a gente dar uma volta lá no Jardim Satélite, lá na obra, para a gente conversar com algumas famílias. Você vai tomar um susto de ouvir o que as pessoas... Tem ainda pessoas que dizem para nós lá na comunidade o seguinte, olha, nossa família come o que vocês dão aqui na igreja, né? Tem mês que nós pagamos a água, no outro nós pagamos a luz. Na outra a gente paga a luz e depois paga a água, para não ter o corte. Então é uma realidade social muito dura, né? E essa expressão aqui é uma expressão madura da fé também. Todo mundo que tem uma experiência de fé madura leva a cultura, se compromete com o outro, a cultura da solidariedade, né? E eu digo sempre lá com os nossos voluntários, eu me considero um devedor de Deus, né? Eu devo para Deus, né? E a maneira mais profunda que tem de você fazer o pagamento a Deus é ajudando o próximo. Não tem outra forma. Deus não precisa de nada. De nada. Ele precisa que ajude o próximo, né? Eu passo por isso. Eu tenho ex-funcionários de empresas que eu trabalhei que até hoje, anos e anos depois, cara, eu preciso de 1 quilo de arroz hoje. Você consegue me ajudar? Sim. Eu tô trabalhando, mas eu caí da moto, eu machuquei minha perna e não tenho o que comer aqui em casa. Daria um outro podcast só das experiências que nós vivemos, né?
durante o período da pandemia na nossa comunidade. Isso que é uma coisa local. Isso que você deve para Deus, eu devo muito mais. Agora, você imagina quando a gente fala isso em termos de Brasil, de cidades mais... De planeta Terra. Ó, um abraço aqui para Ângela Almeida. Adoramos participar do Projeto Cuidar. Ângela. Acabou de comentar aqui. Isso. Que bonito tudo isso. Vamos para o próximo. Minha mãe e meu pai, aqui foi na prestação de contas. Meu pai corintiano, né? Como sempre. Pessoas muito boas, trabalham lá na comunidade lá da Coração de Jesus, sempre firme, graças a Deus. Meu pai, funcionário aposentado da Embraer, trabalhou bastante, nos ajudou e só tenho a agradecer essa dupla dinâmica aí. Bonezinho de São José. Minha filha, arquiteta Bruna, né? Tá aí voando. Essa é uma mente brilhante, viu? O que era aqui, Zé? Essa aí é a apresentação TCC, do né? CCC dela. TCC? Isso aí foi espetacular. E o pai vendo tudo Fiquei isso? até com vergonha. Falei, de onde será que a minha filha aprendeu tanta coisa, né? Como é que sabe tanta coisa se comigo só reclama, resmunga, responde? Falei, mas é uma mente brilhante, viu? Uma mente brilhante. E já, olha, com 24 anos já é mestre em arquitetura urbana. Muito bom. Tem muito para crescer ainda e uma pessoa espetacular. Também vive lá o dia a dia da nossa comunidade. Próximo. A jogadora de vôlei. Próxima advogada da nossa cidade de São José dos Campos, quem sabe aí do nosso país. Ó, que bonitinho. essa Jogou foto aqui, muito, Zé. durante muito tempo, participou do Atleta Cidadão, que é um programa espetacular que nós temos em São José dos Campos. E agora está traçando aí a carreira acadêmica. Como né? é que fica o coração do pai vendo isso aí? E Principalmente... pode crescer. A gente sempre olha com esse olhar para as nossas filhas, né? Não, Eu tenho uma de 12 anos também. O mais interessante quando você é pai, você chega um determinado... Todo mundo fica perguntando, né? Qual que é a missão da sua vida? Qual que é a missão da vida? Quando você tem os filhos, você define ali a sua missão, que é realmente de cuidar dos seus filhos. É impressionante. Então, é uma dedicação que eu tive... Ainda tem, né? Porque são ciclos, né? Uma criança, adolescente, fase jovem, daqui a pouco vai se formada. casar também, uma série de coisas. Então, vai mudando. E você sempre ali, próximo, né? Tateando, né? Muito bom. Próximo. Ó, A minha parceira de vida, nós vamos fazer 28 anos de casados sábado agora. Tá Uma todo mundo luta, convidado, viu, todo gente? mundo convidado aí. 28 anos, uma luta. A vida de um casal, eu digo que não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Concordo. Sabendo equilibrar tudo, tendo respeito, saber na hora certa de colocar as coisas. Então, eu tenho o maior orgulho de dizer que esses 28 anos ajudaram a construir a minha identidade, a identidade dela e a identidade de uma família. A gente tem uma identidade hoje. Nossa família é uma identidade. Casamento é um negócio que a gente rega todos os dias, né? Toda todos hora. os dias um pouquinho. Não, e assim, né? Aqui, imaginar 28 anos atrás, eu tinha uma personalidade, era um jeito. Nós somos outras pessoas. E a gente foi né? sobrevivendo, né? Sobrevivendo, estamos aí firme e forte. é que ninguém tá captando aqui, mas a gente tá de frente pro Zé. Dá pra ver que o Zé ficou emocionado ao falar da família. Sim, porque é uma luta, né? Para você construir uma família é uma luta. Para você construir uma carreira é uma luta. Para você ter um nome de credibilidade é uma luta. Então, não tem coisa fácil assim, né? E quando você chega num ponto, não terminou essa construção ainda. Eu falo o seguinte, o jogo ainda não acabou. Mas que a gente já andou um bom tempo, nós andamos, né? Então, isso que é bacana, você olhar, né? E ver um legado que foi construído e apontando para caminhos bons, né? Então, isso que é bacana. Ah, que É que eu bonito, acho que Zé. assim, até chegar na família, tudo que a gente falou aqui é sobre o que você faz. Quando chega na família, mostra primeiro Sim. o pai e a mãe, já começa a falar. Agora não é mais sobre o que eu faço, é sobre quem sou eu, né? Aqui define quem sou eu. Minhas filhas
definem quem sou eu. É isso. Né? Meus pais. E assim, o que foi construído. Eu sempre olho pro legado, né? E agora as filhas vêm aí, vai construir o legado delas também, mas a partir de um olhar também, que elas tiveram dentro de casa, com o pai, com a mãe. Então, olhando para elas, eu falo assim, ó, acho que foi bom. A gente sai para matar um leão por dia, mas tem para onde voltar, né? Diariamente. Próxima foto. Então, é a expressão disso daqui que a gente Isso falou, aí. né? Foto da campanha Foto de milhões. 2016, 2016. uma campanha bonita também. E assim vamos É porque, passando. porque na política, a política ela tem o seu lado bom, mas ela também tem o seu lado um pouco mais agressivo. E muitos políticos, incluindo você, né, preferem muitas vezes preservar a família. Lógico que com o tempo vai se amadurecendo, enfim, mas durante muito tempo a gente percebeu que você é uma percepção ou é realidade? Você sempre procurou preservar um pouco a sua família desse... Não, eu tenho uma coisa muito clara comigo, é o seguinte, guerra minha é guerra minha. Ou seja, tem algumas coisas que é eu que tenho à frente, né? E família, para alguns assuntos na política, é melhor ficar ao lado, né? Porque hoje, principalmente, tem algumas pessoas que extrapolam, né? Essas questões. Então, é uma maneira de proteger. Tem umas famílias que já vai até fazendo linha de produção, né? Mas na verdade todo mundo ali. é uma linha de proteção, porque não é todo mundo que sabe como rebater, como falar. E hoje, com as redes sociais ainda, meu Deus do céu, tem temas que, para eu resolver, eu tenho minha assessoria de imprensa, mais os amigos e tal, a gente mais não os consegue, advogados e não todo consegue mundo, dar explicação para tudo. Imagina para os filhos. Então, algumas coisas é mais na linha de proteção, mas eu tenho muito claro. Essa guerra, algumas coisas eu falo, inclusive eu falo lá em casa até hoje, né? Essa guerra é comigo. É comigo, deixa que eu resolvo, né? Mas é nesse sentido de proteção mesmo. Ô Zé, então, finalizando essa entrevista aqui, que por sinal tá ótima, né? Eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo podem dizer se foi boa ou não foi. Vocês comentem aí nos comentários do Instagram. Da nossa parte aqui, né, Tom? A gente pode dizer que foi muito boa. Foi até uma entrevista mais extensa, mas valeu a pena, porque é a nossa estreia e nada melhor do que ter você, né, com a gente, a parte da sua liderança e de tudo que você faz para a cidade, simplesmente pelo fato de você ser, né, o Zé Luiz. Só voltando aqui um pouquinho, o técnica, nessa... Eu queria fazer uma pergunta para você. Se você tivesse a oportunidade de falar com esse cara lá atrás... São dois Zé Luiz aqui, né? Notório, né? Tanto fisicamente quanto cronologicamente. Vocês estão... Os dois existem, né? Nenhum deixou de existir. Mas vocês estão em linhas cronológicas diferentes. Mas com certeza esse Zé Luiz deve estar ouvindo você agora. O que você diria para ele? Diria para ele o seguinte, cara, vai firme que você está no caminho certo, porque eu que estou aqui na ponta... Tô gostando do que aconteceu, né? Então, esse aqui tem muita ligação com esse aqui lá de trás, que é uma linha que eu sempre digo, que eu falei lá no começo, essa questão da fidelidade, da simplicidade, da disciplina. Então, diria para ele, ó, segue firme nessa batida que aqui na ponta tá dando certo. Dizia São Francisco de Assis, faça poucas coisas, mas as faça bem, né? Exatamente, vai firme. Tem aquele filme De Volta para o Futuro, né? Que o cara volta lá. Eu diria para ele, ó, segue, não desvia do caminho, que lá na frente tá indo bem. O resultado tem sido bom. Que resposta boa. Pô, que legal, Zé. Porque aí. tem uns que tem que se voltar para trás e olhar e falar, foge que é cilada. Não. É o seguinte, até é uma construção. Tem o documento do Papa Francisco que ele fala muito da sobriedade, né? E o pessoal confundiu essa sobriedade
muitas vezes com a questão de beber álcool, essas coisas assim. Mas a sobriedade que ele fala muito é de você Viveu a ser vida sem nenhum excesso, exatamente. E ter uma vida feliz com o pouco que você tem. Mas não é aquele conformismo também, não. Mas dizer o seguinte, olha, você tem isso na sua comunidade, você tem uma família, você tem um emprego, você tem um pouco de comida e tal, seja feliz e agradeça com isso. Então, diria eu que para esse rapaz aqui de trás, ó, segue firme aí, porque está sendo construído um negócio bacana e que está dando certo e está dando frutos, né? Tom, nós vamos ter que ir, cara. E Vamos, agora? né? Fazer o último corte mais bonito, só em pouquíssimas palavras. O que você ainda sonha? Olha, na verdade é o seguinte, eu sou um cara de poucos sonhos, poucos sonhos. Eu quero realizar algumas coisas ainda, né? Por exemplo, voltar novamente para a Itália é uma vontade que eu tenho, para fazer algumas coisas que eu já fiz em outra viagem. Voltar para a Amazônia é uma outra coisa que eu quero fazer. Correr a 100ª São Silvestre é uma coisa que eu quero fazer. Ajudar ainda o meu grupo político é uma coisa que eu quero fazer. Então, é um pouco nessa linha, são essas coisas que eu quero fazer. Que legal. Olha só, a próxima tela aí, a gente quer fazer um convite para quem está aí nos assistindo e aqueles que nos assistirão depois. Nessa sexta-feira agora, 2 amigos também aí do Zé Luiz, o Emílio e o Manuel. Então, nessa sexta-feira estarão aqui às 9 horas ao vivo com a gente. Viu? O Emílio, ex-vice-presidente de Engenharia e Tecnologia e engenheiro-chefe da Embraer. Imagina, o cara que assina avião. E o Manuel Oliveira, que também é um grande amigo nosso, major da Força Aérea Brasileira, ex-vice-presidente de Finanças da Embraer, um cara que já, inclusive, subiu a rampa do Planalto com o presidente da República. Braço direito do Coronel Osiris. O Coronel Osiris Silva. Então, às 9 horas, né, Tom? Eles estarão com a gente aí na de manhã. sexta-feira. Coloca o despertador aí, você volta da sua corrida. 9 horas, despertador. Essa hora tá acordado. E o Quem? seu Madruga, que Quem? 10 horas da madrugada, essa é hora de me acordar? Não, o Tom acorda cedo, não tô brincando. Qual que é a próxima aí? Tem mais alguma coisa? Zé, cara. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Tom. Que inspiração você nos deu hoje. Assim, dá vontade de viver vendo você falar, vendo você viver. Um abraço aqui para Rita, esposa do Zé Luiz, que está aqui atrás das câmeras. O pai, o pai do Zé Roberto. O Zé Roberto, né? O Rodrigo, o Lucas e o Tom, que são as nossas equipes aqui do nosso podcast, que fizeram. E eu tudo isso desejo acontecer. muita prosperidade para vocês, muito trabalho, Obrigado. muita coisa boa. Como eu falei, São José dos Campos é uma terra de oportunidades e eu estou vendo aí um caminho muito grande para a nossa cidade em diversos assuntos, inclusive uma rota aí de investimento espetacular que pode entrar aí para os próximos anos, o que já está previsto e mais coisas que podem vir. Então eu desejo muita prosperidade para vocês aí, o que o V3 pode seja um dos grandes veículos aí de comunicação da nossa cidade. Conte sempre com a gente. Eu agradeço. Foi uma honra te conhecer melhor. Imagina. Essa oportunidade de aprender muito, né? Foi muito Foi bom. um aprendizado. Obrigado. Começamos realmente com o pé direito. Eu que agradeço. Obrigado, gente. E sexta-feira. Ah, verdade, ó. Sexta-feira no YouTube, Sexta-feira no YouTube, essa entrevista aqui, vocês vão poder encontrar ela na íntegra também, tanto no YouTube quanto no Spotify, tá bom? Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus. Amém. Muito bom.